Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Falando sobre eletricidade, nós estamos trabalhando com capacidade de um condutor e potencial após o contato de dois condutores. Também podemos dizer que é o potencial de equilíbrio. Para tudo isso, eu já demonstrei fórmulas, que agora vamos aplicar em mais um exercício. A situação é a seguinte: nós temos aqui esse condutor, ele tem um formato esférico, então eu estou chamando de condutor 1. Depois eu vou ter um condutor 2. Condutor 1, ele tem um raio de 5 centímetros e ele tem uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então ele coloca uma pergunta direta aqui: qual o potencial do condutor 1? Potencial elétrico. Para se calcular potencial elétrico, nós usamos essa fórmula. Potencial, nesse caso do condutor 1, é a constante eletrostática vezes a carga dividido por uma distância. Nesse caso, nós estamos falando de um condutor que tem um formato esférico. Então, essa distância é o raio. Então, o potencial elétrico vai ser a constante eletrostática, é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, 2 vezes 10 elevado a menos 9, e a distância tem que ser dada em metro. 5 centímetros é 0,05. Então, o potencial elétrico para aquele condutor de número 1, se eu multiplicar 9 vezes 2 dá 18, e 18 dividido por 0,05 dá 360. Sobrou agora a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoente. Mais 9 menos 9 é 0. Então, o potencial elétrico é 360. E 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 que não seja 0 na base é 1. Então, passando a limpo, 360. E é volts a unidade. O potencial elétrico é indicado pela letra V, maiúsculo, e a unidade para o potencial elétrico é o volts. É assim mesmo. Então, aqui está a resposta da letra A. Qual o potencial do condutor 1? 360 volts. Ok. Agora, vai acontecer o seguinte, ó. Colocando o condutor 1 em contato com o condutor 2, qual será o seu novo potencial? Isso aqui é um potencial resultante ou potencial de equilíbrio. Os dois corpos vão ficar com o mesmo potencial. Então, observe o seguinte, aqui está o corpo 1, é o condutor esférico 1, e aqui vai ser colocado em contato com ele esse condutor, que também é esférico, estou chamando de 2. Ele tem um raio de 10 centímetros, só que ele está numa condição neutra. A sua carga é neutra. Então, quando um corpo está numa condição neutra, é porque a quantidade de elétrons e prótons são iguais. Então, é um corpo, é um condutor, nesse exemplo, que está numa condição neutra. Mas como há uma diferença de potencial entre o 1 e o 2, vai haver transferência de carga. Então, nós podemos calcular a capacidade. Você está vendo as fórmulas que eu estou deixando aí nessa página. Potencial elétrico comum após o contato dos dois condutores, ou seja, potencial após o equilíbrio, fica dado assim: carga 1 mais carga 2 dividido por capacidade de 1 mais capacidade de 2. Eu preciso utilizar essa fórmula. Então, eu tenho que calcular a capacidade, uma vez que essa carga vai ser considerada zero. Então, nós temos essa, para usar na fórmula. Então, vamos apurar as capacidades do condutor 1 e do condutor 2. Como eu conheço raio, é prático usar essa fórmula que você está vendo aí bem à direita. Capacidade é igual ao raio dividido por constante. Uma vez que nós estamos falando de corpo esférico, condutor esférico. Então, aqui aparece o raio e nós temos raio dado no enunciado. Então, vamos lá. A capacidade do 1 é o seu raio.
Passando para metro é 0,05. E a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, a capacidade ou capacitância é quanto um corpo pode receber de cargas elétricas. Se eu dividir 0,05 por 9, eu vou ter 0,00555 e continua. E agora esse 10 elevado a 9 vai subir e vai trocar o sinal do expoente. Capacidade é dado em farad. Então aqui eu calculei a capacidade para o 1, condutor 1. Para o condutor 2, aquele que está neutro, ele tem capacidade também. O raio é 10, em metros fica 0,1, dividido pela constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Então nós vamos ter aqui, ó, ponto 1 dividido por 9. Isso dá 0,0111 e prossegue. Novamente, isso aqui sobe e troca o sinal do expoente. 10 elevado a menos 9. Então, eu tenho as duas capacidades, do condutor 1, aqui está, e do condutor 2. Você está vendo na forma que tem que usar essas capacidades. Ok? Então, agora vamos anotar esses dados, coerente com o que pede a fórmula. Então, é essa forma que a gente vai usar. Então, potencial final ou potencial de equilíbrio. Só temos essa carga, essa aqui é zero, porque esse corpo está neutro. Então, basta colocar 2 vezes 10 elevado a menos 9. E vai ser dividido. Capacidade 1. Aqui está. Mais. Seguindo aqui, capacidade 2. Nós temos aqui 0,00555, esse número ainda continua, mas até aqui está bom, vezes 10 elevado a menos 9, mais 0,011 vezes 10 elevado a menos 9. Como essas duas potências têm a mesma base e mesmo expoente, eu posso somar os números que estão na frente. Nós vamos ter 0,01665. Então eu tenho esse potencial. Continuo copiando 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 0,01665 e mantém 10 elevado a menos 9. Ok? Se eu dividir agora o 2 por isso aqui, ó. 2 dividido por 0,01665. Eu vou ter 120,1. Vamos considerar 120. Então, é 120 vezes o quê? Aqui vai simplificar, ó. 10 elevado a menos 9 com 10 elevado a menos 9. Essa divisão dá 1. Então, não vai alterar. Então, vamos deixar bem visível aqui, ó. O potencial elétrico de equilíbrio, podemos dizer aqui no final, né, desse contato, ou após esse contato, é 120. E a potencial, então, é volts. Então ele pergunta, colocando o condutor 1 em contato com o condutor 2, qual será o seu novo potencial? Será 120. Mas esse aqui agora também vai ter esse potencial. É a propriedade de quando nós fazemos o contato entre dois condutores que estejam antecipadamente isolados. Chegamos ao final. Se você gostou, deixe o like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Fortalecendo o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, então ele pode chegar a mais pessoas. Sucesso para você, veja a nossa playlist completa.
Tchau!